Nós começamos no capítulo 12, há uns 3 domingos atrás, fizemos um resumão da mulher e o dragão. Vimos que a mulher é a igreja, o povo de Deus aqui na terra, tanto na antiga como na nova aliança. Essa mulher iria dar luz a um filho, esse filho seria aquele que seria sacrificado para nos salvar, seria arrebatado. Fica muito claro ali o texto mostrando que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Como que este dragão, que é identificado como Satanás, perseguiu o povo de Deus durante toda a história, tentando impedir o cumprimento de Deus. Desde o início, a gente viu lá desde Gênesis até Apocalipse, como que a igreja vem sendo perseguida por esse dragão, que é o que a Bíblia diz, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos devorar. Sempre foi assim. E depois que Jesus então nasce, ele não consegue vencer o próprio Senhor Jesus, obviamente. Jesus é arrebatado, mas a mulher permanece aqui, porque ela ainda tem um propósito. Ela ainda está aqui, que é a igreja, para fazer o quê? Para anunciar o evangelho, pregar o evangelho aos 4 cantos desse mundo, e então virá o fim. Isso está relatado lá em Mateus 24, que será pregado o evangelho em todo o mundo, então virá o fim. Então o fim ele vem depois que a igreja cumpre a missão. Nós só estamos aqui para isso, viu gente? Se Deus não tivesse esse propósito, certamente a igreja seria arrebatada, nós estaríamos no novo céu e nova terra. Mas se a gente está aqui ainda, porque a gente tem um plano. Né? O Deus ainda tem um plano para nós, um propósito. Então a igreja está nesse mundo para pregar o evangelho. Terminou isso, o último que tinha que ouvir, ouviu, Jesus volta, a igreja é arrebatada, juízo final, e o inimigo é derrotado, novo céu e nova terra. Isso aí que fica muito claro para a gente. O capítulo 12 termina com esse dragão diante, na areia do mar, né, na praia, olhando para o mar. E aí acontece uma coisa muito interessante. A gente viu no início do capítulo 13, uma besta que emergia do mar. E nós vimos ali uma besta que tinha uma figura de 4 animais, que é necessária uma interpretação no livro de Daniel. Vimos isso com muita calma no domingo passado. Você pode sentar lá com calma e assistir esse vídeo, você vai entender. Não é tão difícil assim não. E a gente viu, resumindo aqui rapidinho, os 4 animais, que eram um leão, um urso, um leopardo e um dragão, né, o famoso dragão, né, que é a besta, na verdade. Na verdade é uma besta, é o termo usado. É um monstro, não tem uma identificação na Bíblia, apenas um monstro. E a gente viu que ele se referia a 4 períodos na história, tanto no livro de Daniel como agora no livro de Apocalipse que a gente está estudando. Foi o período da Babilônia, um grande império que se levantou para perseguir o povo de Deus, o período medo-persa, o período grego e o Império Romano, que foi um dos piores. O Império Romano, para mim e para muitos intérpretes, refere realmente àquele período em que o mundo moderno, foi lançado as bases para a sociedade e para o mundo moderno. Então, desde a época do Império Romano até os dias de hoje, é o período que nós estamos vivendo. E é interessante, Daniel fala nessa sequência, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Ele fala do leão, do urso, do leopardo e deste monstro, dessa besta que surge do mar. Mas João ele está mostrando para trás. Então ele apresenta a besta, o leopardo, o urso e o leão. Ele vai mostrando como a história volta. Por isso que a gente tem esse entendimento. A gente viu no capítulo 13, então, que existe uma perseguição vinda e que então a besta que surge do mar, ela tem uma característica mais de um poder político, um poder econômico, militar. Então essa é a primeira besta, que tem um certo poder que o dragão vai dar para essa besta. Então você tem a figura do dragão, que é Satanás, e um poder político nesse mundo, né, que se organiza através de sistemas, de governos ao longo da história. E eles têm realmente uma influência satânica muito grande e eles perseguem o povo de Deus ao longo de toda a história. Isso é muito claro, a gente não tem nenhuma dificuldade com isso. Só que termina então a mensagem do domingo passado falando dessa besta do mar. Aí no verso de número 11, nós vamos ver uma outra besta que aparece. É muita besta, né, gente? Vamos devagar agora aqui. Eu vou pedir para você ter paciência, né? É muito dragão, muita besta. Vamos abrir agora no capítulo de número 13, verso 11. Vai ter a segunda besta, são 2. Eu tinha que separar 2 domingos para ficar claro, você vai ver que as 2 se conectam, as 2 têm uma conexão, mas elas têm uma atuação diferente aqui na Terra, e faz muito sentido isso aqui.
Para mim faz muito sentido. Apocalipse, tudo aqui para mim faz sentido, nada aqui é obscuro. Então, Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler do verso 11 em diante. E é esse aqui que vai falar da questão do número da besta, e 666, essa coisa toda aí a gente vai ver junto. Tá? Abra aí a sua Bíblia, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Apocalipse capítulo de número 13, verso 11 em diante, diz assim: Vi ainda outra besta. Teve a primeira que subia do mar. Agora ele fala, outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Elas estão interligadas, observe. Cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu acho que esse é um dos textos mais famosos. Qualquer pessoa no mundo, se você perguntar, o que é 666? Fala, o número da besta, é o número da besta. Né? É o número da besta. A pessoa não sabe nada, nunca leu a Bíblia, mas o número da besta. Aí você começa a pesquisar na internet, e aí começa, é o chip que vão colocar, é muita coisa, meu Deus do céu, eu estou assim há mais de mês estudando esse negócio, eu estou ficando doido. Eu falei, vamos resumir esse negócio. Então vamos devagar, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos por parte. O 666 fica lá para o finalzinho, tenha paciência, tá bom? Primeira coisa que vai acontecer, fica claro aqui na Bíblia. Gente, você conhece a Bíblia, você está estudando a Bíblia há tantos anos, como eu mostrei nos capítulos anteriores, tem coisa que está clara, parece complicado. Se o livro é simbólico, vai no símbolo. O que esse símbolo representa na Bíblia? Está dizendo que essa besta, esse poder, né, no primeiro saiu do mar, era um sistema político, mas essa besta que vai emergir da terra possuía 2 chifres, e parecia cordeiro, mas falava como dragão. Parecia cordeiro, mas falava como dragão. Tinha autoridade, né? Operaria grandes sinais, fazia descer fogo do céu diante dos homens. Gente, você conhece a Bíblia, pensa aí, pele de cordeiro, mas por dentro é um dragão. Que ideia que você tem dessa besta? Que passa na sua cabeça porque você conhece da Bíblia? Está claro que é a ideia de um engano, algo que é falso, que parece cordeiro, mas não é. A ideia bíblica que a gente tem é de lobo em pele de cordeiro. E ele vai falar de poderes miraculosos, gente. O entendimento que a gente tem do final do capítulo 13, que vai terminar no 666, é o seguinte, gente. A primeira besta falava de uma liderança política, militar, e uma forma de anticristo que se representava através de sistemas de governo desse mundo, político e militar. Então, você tinha tanto um sistema que conspirava contra o povo de Deus, político e militar, ao longo da história até os dias de hoje, falamos um pouco de política, falamos no sentido de você não colocar muita esperança nos sistemas políticos desse mundo, seja que lado for, esquerda, direita, centro, de onde for,
o sistema está contaminado, a gente sabe disso, pode trocar presidente, pode mexer o que você quiser lá, uns vão ser um pouquinho pior, outros um pouquinho melhor, mas o sistema está contaminado. E biblicamente falando, os sistemas desse mundo, eles estão sob a influência maligna. Ué, a Bíblia é clara ao dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, em que de fato Satanás, ele atua nos filhos da desobediência. Então há um entendimento bíblico que nós estamos num mundo caído, que está sob uma influência maligna, em que existe uma orquestração do mal contra o povo de Deus. E ele coloca que a primeira besta, ela tem essa, vamos dizer assim, essa característica política, militar, que ao longo da história perseguiu o povo de Deus. Às vezes é representado por líderes que se levantam, verdadeiros anticristos, no sentido de perseguição. Lembrando que anticristo, gente, se refere a dois tipos de, vamos falar assim, de perseguição ou de dificuldade para o povo de Deus. O anticristo, ele tanto, às vezes, quer se parecer como Deus, se colocar no lugar de Deus, querer ser adorado, ser venerado, mas o anticristo também tem um aspecto de perseguir o povo de Deus. Então o anticristo sempre tem essas duas características. Às vezes representado por pessoas ao longo da história que se levantaram contra o povo de Deus, líderes, tá? Políticos, militares, tentando destruir o povo de Deus, e às vezes todo um sistema, né? Isso a Bíblia deixa claro. E a gente viu domingo passado que ao longo da história tivemos muitos anticristos, e o próprio João vai falar isso na sua carta. Há muitos anticristos por aí, mas haverá no final o anticristo, que ele fala, que a gente chama na teologia de um anticristo escatológico, em que no final dos tempos, tanto o sistema vai estar todo orquestrado, e haverá um grande líder, o grande anticristo, que vai perseguir a igreja. Coisa que já vem acontecendo ao longo da história, mas só vai piorando até o fim dos tempos. Se o primeiro ele era mais de ordem política, militar, o segundo, se você conhece a Bíblia, fala um cordeiro, um lobo em pé de cordeiro, é espiritual, é religioso. A segunda besta da terra, ela representa uma liderança religiosa, a ideia do falso profeta. É a ideia, meu querido, da falsa religião, de um anticristo religioso, de um líder espiritual com poder de sedução e engano. Então, no fim dos tempos, assim como no passado sempre existiram falsos profetas, e a palavra de Deus nos fala, assim como no passado surgiram falsos profetas no meio do povo de Deus, surgirão falsos mestres no meio de vós. Então, a ideia da falsa religião, do falso ensino, do falso profeta, que também vai ter todo um sistema religioso, que sempre perseguiu o povo de Deus, da mesma forma. Tudo que a gente fez aqui, a gente pode aplicar aqui também. O que ele está mostrando que Satanás, entende, que está nesse mundo, querendo perseguir a mulher, que é a igreja, tá? Ele usou tudo que ele pôde usar. Ele usou todo um sistema político-militar para destruir, perseguir e prejudicar a igreja aqui na terra ao longo de toda a história. E ele também usou um sistema religioso. Porque se ele não pega de um lado, ele pega do outro. Porque Satanás não é brincadeira, gente. Ele é astuto. Então, a Bíblia fala que ele é realmente alguém assim que ele tem, nós não podemos ignorar os seus desígnios. Olha a astúcia dele. De criar todo um sistema político-militar ao longo da história para perseguir, prejudicar, dificultar a vida do povo de Deus aqui na terra, já que ele não pode nos levar para o inferno, ele vai dificultar ao máximo. Mas aí também ele vai criar um sistema religioso, que vai tanto perseguir a igreja, como também vai enganar, tentar enganar a igreja. É a ideia do falso profeta, do falso ensino. E isso está em toda a Bíblia, gente. Simplesmente, no fim dos tempos, isso vai se concretizar de uma forma, vai ser personalizado, vai ter uma pessoa. E aí é o que a gente diz que é a união da igreja e do Estado. Da falsa igreja, líderes religiosos unidos a um sistema de governo. Essas duas bestas juntas é uma grande frente que Satanás vai fazer para prejudicar, perseguir a igreja, que vai ter o ápice no fim dos tempos, antes da volta de Cristo. E é algo que nós estamos caminhando para isso. Quando a gente olha a história, lê um jornal, né, vê um noticiário, você vê o mundo convergindo para isso. Em que sistemas de governo perseguem a igreja, prejudicam, através de todas as formas possíveis, gente.
perseguindo a igreja, criando leis que contrariam o povo de Deus, que prejudicam o povo de Deus, prendendo, proibindo a liberdade cristã, sabe, há um sistema nesse mundo que trabalha contra. E agora existe um sistema religioso também, que é o falso. E aí que vem uma coisa interessante. Lá, se você observar, o verso 3 diz que com grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Então a gente tem que lembrar um pouquinho, tá? De continuar lendo o texto aqui, eu vou lembrar alguns outros versos da Bíblia. Ele diz assim, olha, essa besta que sobe da terra, ela vai seduzir os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem. Ele vai dar mais detalhes aqui, eu não vou entrar nesse nível de detalhes. Eu quero lembrar a você alguns textos na Bíblia. Vamos lá, vamos ver o que a gente já conhece da Bíblia e como que ele seduz e engana. Bom, lá em Mateus, Jesus vai dizer, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, lá em Mateus 24. O texto é longo, vale a pena a gente até depois ler com calma todo o capítulo 24, que vai falar sobre esse período. E ele continua dizendo, olha, no verso 23, então se alguém vos disser, eis o Cristo, ei-o ali, não acrediteis. É um anticristo, é um falso Cristo, a ideia de falso está aqui embutida. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, aí ó, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você entende porque quando a gente é teólogo, quando a gente fica 5 anos dentro de um seminário estudando teologia, a gente vem trabalhar na igreja, e eu senti muito isso há 20 anos atrás, quando comecei a pregar, a gente sempre tem um pé atrás com sinais, com milagre, com cura. Porque nós já estamos caminhando para o fim dos tempos. E sinal, milagre, cura, hoje, existe sim. A igreja ora e Deus pode operar sinais, Deus pode curar, a gente faz isso e a gente vê, já testemunhei cura, sinais, por de maravilha, mas sempre com o pé atrás. Porque esse vai ser o grande engano de Satanás no fim dos tempos. E a falsa religião, e o falso evangelho, e os falsos profetas, e as falsas curas, e os falsos sinais já estão aqui no nosso meio. No mundo presente. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque quando a gente não tem conhecimento bíblico, não tem sustentação da palavra de Deus, nós somos levados por todo o vento de doutrina. Porque as pessoas escutam falar que está tendo alguma cura lá, que está tendo algum sinal ali. E o falso profeta existe. Ao longo da história, os pequenos falsos cristos, falsos profetas, né? Falsas religiões, que tem 2 características, perseguir e enganar, sempre vai ser isso, tá? Algumas se organizam de tal forma e crescem tanto que perseguem o povo de Deus, e eu vou mostrar para você alguns exemplos. Ou às vezes elas se parecem, que é a ideia do pele de cordeiro, mas quando fala, é o dragão. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não presta atenção no que você vê. Aí eu vi um sinal, está tendo lá, às vezes na televisão pode mostrar, às vezes estão ouvindo falar que tem uma igreja que está fazendo cura, porque tem um curandeiro lá, um pastor lá, que ele ora, ele põe a mão. Mas é o mesmo Deus, gente. Por que às vezes a cura a gente não está vendo, mas tem outro fazendo, a gente corre lá. Cuidado. Eu sempre tomei muito cuidado com isso. Eu tenho razões bíblicas para tomar cuidado. Porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, sim, surgirão falsos cristos. Jesus falou, João escreveu em Apocalipse, e nós estamos vendo com os nossos olhos isso. E as pessoas, elas são iludidas. Não, está vendo um sinal, então é de Deus. Não, a pele é de cordeiro. Mas você tem que ver o que está sendo falado, porque o sinal é Satanás, que vai dar poder para falsos profetas fazerem curas e sinais. Só que junto vai vir um ensino. Só que quando eu escuto o que está falando isso aí não é de Deus, não. Eles estão negando o evangelho, é um falso evangelho. Ah, mas tem cura. Gente, está claro. Está aqui. Então, isso deveria dar a nós, que conhecemos a palavra de Deus, muita precaução. Quando fala, está tendo cura. Opa. A pessoa até fala assim, pastor, vocês parecem até que, esses teólogos, parece que vocês não acreditam mais que Deus cura. Vocês não acreditam que Deus está fazendo milagre mais? Eu falei, claro que nós acreditamos. Só que a gente tem um conhecimento a mais. E a gente quer proteger o rebanho. E eu já vi muita gente se afastar
da igreja verdadeira, do verdadeiro evangelho, porque estava realmente sofrendo um determinado problema, e nós orando, e às vezes a cura não vinha, e nós orando, a libertação, o livramento não vinha, e ele falou, vim falar que tem alguém lá que está fazendo, então corre lá, eu já vi gente ir. Nas últimas décadas, gente, o que surgiram de movimentos, e que a grande marca era sinais, prodígios e milagres. Quando você vê movimentos que o carro forte deles, a bandeira deles, é o que está lá na frente, o que mais chama atenção, que junta multidões, é sinais, prodígios e milagres. Você tem que ler Mateus 24. Mas é o mesmo Deus, gente. O que tem naquela igreja que não tem na nossa igreja? Por que Deus está curando lá e não está curando aqui? Cuidado. Eu prefiro ficar num lugar onde quando eu escuto, eu falo, isso aqui não é o dragão, é Deus falando, do que ir num lugar que tem pele de cordeiro, mas quando a gente escuta, o evangelho não bate muito, mas está tendo cura, vai resolver meu problema. Percebe? O risco que nós vamos viver, já estamos vivendo, no tempo atual e cada vez mais. Então todo movimento que surge com uma teologia fraca, com distorções do evangelho, mas que é uma super ênfase em sinais, prodígios e maravilhas, cuidado, gente. Essa é a segunda besta, que já está no nosso meio atuando, e muita ovelha, por não ser vacinada pelos seus pastores, correr atrás, porque estão passando por um problema, quer resolver o problema. E a gente justifica que vai surgir falso Cristo, falso profeta, operando grandes sinais, não é pequeno não, gente. Eu estou falando que não tem cura lá sim, vai ter. Grandes, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. É um negócio que você olha e fala, rapaz, é o cordeiro. Pele de cordeiro, mais por baixo. Quando você escuta a voz, quando ele diz aqui, aí é coisa de dragão. Não é Deus. O que está acontecendo? A gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia fala então que exercia autoridade de maneira, como ele diz aqui, olha, outra besta meio da terra, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E você continua na Bíblia, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, então será de fato revelado o iníquo, fala desse iníquo, fala que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais, prodígios de mentira. Está na Bíblia isso, gente. Você quer correr atrás disso? Muito cuidado. É mais importante você ouvir o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que está sendo pregado. Se você começa a ver uma distorçãozinha e falar, não é bem o evangelho que eu cresci ouvindo. Eles têm alguns erros lá, mas... Cuidado. Se você continuar lendo na Bíblia, eu vou mostrar para você aqui, um raciocínio. Segue o meu raciocínio aqui. Então vamos lá. A Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, verso número 8, que ainda, o que Paulo vai dizer, ainda que nós mesmos, entendeu? Os apóstolos, ou um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho. É outro evangelho. Não bate com o que a gente tem aqui na Bíblia. Seja anátema, rejeita esse negócio, porque isso aí não é de Deus. Cuidado, porque isso vai acontecer. Aí você vai ler em Coríntios que Paulo vai dizer que sobre os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos, que tudo é a ideia do falso. A igreja sempre foi muito preocupada com isso. Os apóstolos foram, porque já tinha na época deles isso. Os nicolaítas eram pessoas que pregavam um outro evangelho, às vezes com sinais, curas, prodígios e maravilhas para enganar as pessoas. Sempre existiu, gente, por isso que a Bíblia é cheia disso, não é só nos dias de hoje. Aí ele continua assim, e não é de admirar, ele fala, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, ainda que um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, mas o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, aí você vai lá em 1 Timóteo, olha, segue meu raciocínio aqui. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão se apostatar da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Vai ter gente que vai se apostatar da fé e vai obedecer a espíritos enganadores. E ensino do quê? Você percebe a nossa dificuldade aqui? A gente tem que ser politicamente correto, toda religião é boa, toda religião é boa. A gente vai dizer por aí que toda religião é boa, toda religião é boa. Mas aqui dentro, meu irmão, eu vou dizer, não, meu irmão. O outro evangelho, de uma seita ou de uma religião, que fala assim, que um anjo apareceu para um líder lá não sei quantos milhares de anos atrás, centenas, dezenas de anos. Um anjo apareceu e disse, escreveu e... Rapaz, você tem dúvida que isso aqui
é ensino de demônio? Paulo está dizendo que é ensino de demônio? Então, a falsa religião, ela é demoníaca. O falso evangelho é demoníaco, gente. Isso não é politicamente correto não, viu, gente? Se eu citar nome de religião aqui, eu posso ser preso hoje. Tranquilamente. Tranquilo, tem pastor sendo preso aqui no Brasil. Porque ele amaldiçoa, dá o nome para as religiões, fala, isso aqui é do demônio, isso aqui é do demônio, isso aqui é do demônio. Ele vai preso. É o que eu posso falar em código aqui para vocês. Eu vou usar a simbologia bíblica. Usa ser inteligente, você está lendo aqui na Bíblia, você não vai ser enganado. Então entenda uma coisa, você pega uma religião, e geralmente é assim, você vai nas seitas, aí você fala, como é que surgiu isso aqui? Fala assim, um líder lá no passado, parecia um anjo para ele. Aham. Mas teve cura, prodígio e maravilhas. Aham. Mas aqui é um evangelho, nós temos aqui um pouquinho diferente, mas olha. Um anjo. Um anjo. Você vai seguir isso? Se Deus estava dizendo que anjos transfiguram, até Satanás transfigura em anjos de luz, que no fim dos tempos a gente vai ver doutrina de demônios, que vai enganar muitos, até os eleitos, se possível, com sinais, prodígios e maravilhas, mas vai ser outro evangelho. E que a besta que surge da terra é um poder que Satanás traz para esse mundo, porque onde ele não vai pegar no sistema político, econômico, né, perseguição, matança, porque tem país aí que mata mesmo. O cara entra com uma R15 dentro da igreja e fuzila 50 pessoas numa noite, gente. Isso está acontecendo hoje, agora. Nós estamos aqui. No meio do culto tem gente levando um tiro na cabeça. É o sistema político e religioso. A gente não tem isso. Graças a Deus, no Brasil não tem ninguém entrando com uma R15 aqui metralhando todo mundo. Mas tem outras coisas. Satanás aqui vai usar o quê? Bom, aqui não dá para me meter uma R15 na mão de um louco e mandar metralhar todo mundo. Então eu vou levantar o falso profeta, com um falso ensino, com doutrina demoníaca, e vou arrastar o mundo. Entendeu a ideia? Satanás é esperto, ele usou duas frentes. E ele está no final dos tempos consolidando isso. E o pior, essas duas frentes vão convergir. E vão dar as mãos, gente. Uma vai cooperar com a outra. Uma vai fazer com que o povo adore a outra besta. Mas vem a hora. João 16:2, olha lá. Vem a hora. Agora vamos outra coisa. Vamos fechar o raciocínio aqui, ó. Fechar o raciocínio. Vem a hora que todo que vos matar, tem gente que vai matar em nome da sua religião, julgará com isso, tributar um culto a Deus. E farão, porque não conhece o Pai, nem a mim. Então vamos entender uma coisa. Uma religião que anjo trouxe a doutrina, que ela pega em arma e mata cristão, e acha que está fazendo um culto a Deus ao matar um cristão, é algo demoníaco. Você consegue pensar em alguma religião que persegue cristão e mata cristão no mundo? E que você vai ver a origem dessa. Eu não vou citar nome, tá? Para não ter problema. Eu não sou tão conhecido assim, gente. Eu podia citar nome aqui, ó, até me pegarem, pelo amor de Deus, né? Mas vai que, né? Do jeito que está o STF hoje, vai alguém me denunciar e falar, o pastor está dizendo que religião XXXX, você sabe qual que é? É do demônio. Eu vou preso. Então, estou de boa, gente. Vai, 20 anos aqui, nunca tive problema. Eu não sou nem conhecido. Vai, quantas pessoas vão assistir a minha mensagem aí? Vai pouquinho, igrejinha pequena. Se eu fosse um cara muito conhecido aqui no Brasil, eu já estaria preso, né? Mas não vou. Então, usa sua mente. Qual que é a religião que mais persegue cristão no mundo? Percebeu? Satanás é esperto, gente. Ele vai usar sistemas políticos, econômicos, para perseguir e matar cristão. Quando não dá, ele usa sistemas religiosos. É a besta do mar e a besta da terra. Aí você faz a lógica aí, ó. Anjo, Satanás, anjo de luz, traz uma mensagem, falso profeta, papapá. E eles acham que matar, eles estão servindo a Deus. Acabou. Você sabe o nome de religião no mundo hoje que está matando o cristão. Você acha que o sistema... E estão juntos. E aí a convergência da igreja e o Estado, né? Da besta, que é o sistema religioso, com a besta, com o sistema político e econômico, eles dão as mãos. São esses países e alguns lugares do mundo em que religião e Estado estão de mãos dadas, em nome de Deus, matando, perseguindo o povo de Deus. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Entenderam?
Sacaram aí? Não preciso citar nome, né, gente? Mas vamos para frente ainda. Aí vem o final aqui, que a coisa complica aqui, né? Negócio do 666. Será que eu deixo para outro domingo? Vocês vão me matando aí. Não, acho que dá para terminar. 8h30, gente, dá para a gente terminar. Gente, vocês entenderam o que significa esse negócio das duas bestas? A besta da terra, do mar e da terra. Acabou. Simples. Ó, Apocalipse não é complicado. Depois que você entendeu a simbologia, acabou. Está claro que na Bíblia não tem muito que inventar. Você já entendeu como funciona. Então, ó, fique esperto. Não vai atrás de político, não dá crédito a muito esse negócio, não dá esperança para isso aí, não. O negócio já está contaminado. Meu irmão, pode ser que tenha um crente e outro lá dentro, mas o sistema está contaminado e Satanás está usando. E vai piorar cada vez mais. Vão surgir leis, o cerco vai fechar. Sistemas religiosos que surgem ao longo da história, que vão trabalhar junto e perseguir, prejudicar. Aí você vai ter que ficar esperto com o falso, tá? E pedir que Deus nos guarde daqueles que têm um poder a mais para perseguir a igreja de Cristo. Isso aí está aí implantado, nós já estamos vivendo, gente. Nenhuma novidade. Agora, para a gente fechar o capítulo 13, aqui é Timóteo, né? Aqui é Timóteo falou um pouquinho também Então já lemos aqui, ó. Para fechar o capítulo 13, então, verso 16 em diante, a gente termina lendo o seguinte: a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então vamos lá. Eu acho que eu ainda vou falar um pouco mais sobre esse tema, tá, gente? Mas eu vou dar um resumão aqui para a gente. Vamos entender uma coisa. Quando ele fala, aquele que tem entendimento, calcule, a língua no grego significa somar, a ideia de somar. Então, existe o que eles chamam de gematria, que é um método de interpretação e análise textual atribuindo valores numéricos a letras de um alfabeto, principalmente o hebraico, mas também ao grego. É a ideia assim, sabe? O A vale 1, o B 2, o C 3, mais ou menos isso. Só que no hebraico, que é o Aleph, Beit, Gimel, então o Aleph tem um número e tal. Então, existe sim uma forma de você calcular esse número. Aí, meu irmão, aí você entra no campo da especulação. A Bíblia deu uma pista e você vai entrar no campo da especulação. Você tem que entender outra coisa, você tem que ter uma coisa aqui. Você vai ter, primeiro, a ideia de que pessoas terão uma marca, um selo, tá? E a ideia de que um grande líder também ele vai representar tudo isso. Então você vai ter ao longo da história pessoas tentando identificar esses líderes. E começa a fazer então essa numerologia que não tem fim, gente. Aí você vai ver assim, na época que isso foi escrito, quem era? Aí a turma pegava, tinha os Césares, eram vários Césares, César Augusto, César, e tinha o Nero. Quando você pega César e Nero, que era um César, você faz a transposição, dá 666. Aí pronto, é ele, é o fim, Jesus vai voltar, calma. Só que aí a turma começou a fazer ao longo da história. E de fato, tinha muita coisa interessante. Nero foi o imperador que mais perseguiu a igreja, mas ele foi antes de ter escrito essa carta, mas a turma lembrava muito bem dele. Tanto que quando o Domiciano surge, fala assim, ó, é o Nero que ressuscitou aqui, ó, é ele que voltou no espírito de Nero aqui para pegar a gente. De fato, as pessoas tinham que ter uma ligação com o Estado de Roma, porque era um controle, um domínio. Por isso que essa ideia é assim, ó, o verdadeiro cristão, que entende a Bíblia, ele não é assim, ele nunca vai ser a favor de um Estado totalitário que cada vez mais controla. Porque ele sabe que no fundo, todo Estado está no sistema, o sistema está contaminado. Então, o verdadeiro cristão, ele quer menos Estado, o mínimo possível, por implicações até espirituais. Tá?
independente se é direita, esquerda, porque existe Estado totalitário, direita e esquerda. Se você é um cristão que conhece um pouquinho a Bíblia, você nunca vai ser a favor de um Estado controlar. Nunca, nunca. Você pode ser a favor de um Estado realmente ajudar aqueles que são muito menos favorecidos, porque tem gente que fala, eu sou contra qualquer tipo de ajuda que o governo dá, mas tem lugar que se não chegar, morre de fome. Tá? Eu estou dizendo que não é a forma melhor para resolver o problema, mas às vezes o emergencial. O problema é que a turma usa o emergencial para sempre, para ter o controle. Tá? Esse que é o problema. Então, só para você dar uma pincelada aqui, vamos entender a lógica da coisa. Na verdade, gente, quanto menos esse controle, pior. Porque, de fato, o que acontecia lá em Roma? Roma tinha um controle total. E aí, quem não rezasse na cartilha, estava lascado. O cara tinha dificuldade até para comer. Então, você tinha um líder político, tá? Você tinha um sistema religioso que estava entrelaçado com o Estado, completamente, e para poder ter acesso ao crédito, à comida, comprar, vender, fazer qualquer coisa, você tinha que estar totalmente... Então, os cristãos sofreram muito nessa época. Muito, muito mesmo. Quando eles rompiam com aqueles templos a Afrodite, templo ao deus Apolo, porque havia só coisa errada lá dentro, entendeu? As prostitutas sacerdotisas, aquela coisa toda... Eles eram rejeitados, eles passavam a ter dificuldade até para comer. Porque eles ficavam fora do clube. Porque sabe que tudo é assim hoje. É como se você estivesse num esquema que você tem uma empresa e você precisa de um fornecedor. Mas você tem problema com ele, você rompeu com ele, você não está no clubinho ali, você não vai ter acesso. Então, as pessoas tiveram esse problema. E o que o texto mostra é que vai haver muita dificuldade no fim dos tempos, na medida que o Estado, que é o primeiro sistema, que é a besta que surge do mar, fechar o cerco e controlar completamente as pessoas, o mínimo de liberdade, o máximo de Estado, unido a um sistema religioso, e cada vez mais nós vamos ter dificuldade. Entendeu? Essa é a lógica. Está claro? A besta do mar e a besta da terra. E elas vão trabalhar junto. Tá? Então, o que acontece? A turma começa a fazer um monte de cálculo. E naquela época, a ideia de sinal, você tem que entender que realmente havia mesmo, por exemplo, os escravos tinham sinal, e justamente na mão direita ou na testa. Era uma forma, não é que seja um sinal literal, não significa que você vai receber um carimbo, um chip, não é nada disso. A ideia é que é um sistema orquestrado, que você vai ter que fazer parte do sistema para ficar mais fácil as coisas. Se você não fizer, você vai ter mais dificuldade. A ideia é essa. Tá? Naquela época, isso aconteceu no período do Império Romano. E nos tempos seguintes, isso teve em várias situações no mundo, na medida que o Estado controlava mais, sistemas religiosos, anticristos, perseguições, mortes a cristãos. Porque o cristão, ele tem algumas características que não casa com esse esquemão. Primeiro que a gente é monoteísta, a gente crê num Deus só. Esse povo era tranquilo. Para eles não tinha problema, porque tem que adorar César, a gente adora. Adorar Afrodite, a gente adora todo mundo. O negócio é o seguinte: eu quero dinheiro, eu quero trabalhar, eu quero viver. Que se dane o que na minha vida é eterna, que vai acontecer, ele não estava preocupado com isso, entendeu? O cristão não, já complica, sempre foi assim. Chegava para Daniel e falava assim: você vai ter que dobrar para a estátua lá do rei lá. Aí ele fala: não dobra, vai para a cova do leão. Sempre foi assim. Você entendeu? Na época do César, a mesma coisa, como eu contei para vocês. Os primeiros Césares, depois que morriam, havia uma veneração a eles. Até aí tudo bem. Está morto, meu irmão. Deixa ele quieto lá. Quem quer adorar, que adore. Só que o que começou a acontecer? Alguns imperadores vivos começaram a fazer estátua deles e falar o seguinte: meu irmão, você vai ter que adorar a minha estátua, senão você vai para o Coliseu de Roma ser comido pelo leão. Isso já aconteceu. O que a Bíblia está dizendo é que isso sempre aconteceu. Tem alguns lugares do mundo que isso é mais intenso, outros é menos intenso. Então existe um sistema contaminado, corrupto, que se você faz parte dele, as coisas funcionam melhor para você. Nós estamos num país, gente, que não tem aqui uma ditadura total, né? Não tem aqui estátua que você tem que dobrar o joelho para comer, mas você está num sistema corrupto, que se você fizer parte do esquema, as coisas funcionam melhor para você aqui.
Fala a verdade. Conversa com pessoas que trabalham em alguns órgãos, quer seja do governo, meio político, polícia, a corrupção domina. Se você não entra no esquema, você vai ter problema lá. Já vi muita gente falar, pastor, não deu. Tentei ser justo lá dentro, mas não dá não, meu irmão. Você entra no esquema, você é cortado pelos caras. Essa é a ideia. Que o mundo vai caminhar para isso cada vez mais. Isso nós já estamos vivendo de alguma forma. Porque você ser honesto num país como o nosso, você realmente pagar os impostos como tem que ser, se você fizer tudo na cartilha do jeito que eles colocam, meu irmão, você vai fechar sua empresa, sua loja. E tem muita gente lutando para ser justo e honesto num mundo que está corrompido, num sistema sujo que é injusto. É um sistema injusto. E nós já vivemos isso, de certa forma. Então, sobre a questão do 666, havia naquela época essa ideia de pessoas que estavam no esquema, não importa, não era uma marca necessariamente, ainda que até existia escravos que tinham uma certa marca, entendeu? O importante é o seguinte, da mesma forma que você tem no início de Apocalipse, a gente leu isso, quem é de Deus é selado, é povo de Deus, Deus dá a sua marca. Quem é do diabo, ele vai dar dele também. E porque aí vai ter uma outra coisa que é importante a gente observar aqui. Você observou que Satanás ele é um imitador. E se a besta que surge da terra, ela tem a ideia de enganar, ela vai ser muito parecida em muitas coisas. Dentre elas, você vai perceber, por exemplo, que a besta do mar representa tanto um líder e sistema político, e a da terra representa um líder e um sistema religioso. Só que a imitação de Deus está clara aqui, vai ter uma tríade do mal. Não sei se você observou, mas lá naquele slide, lá no início, quando fala do capítulo 12, 13 e 14, estava a tríade do mal. Qual que é a tríade do mal? O dragão, que ele vai ter uma besta do mar e uma besta da terra, os três. E o que lembra? A trindade. Porque Satanás é um imitador de Deus. Então, da mesma forma que Deus sela o seu, Satanás também vai selar o dele. Da mesma forma que Deus quer adoração, Satanás também quer adoração. Da mesma forma que tem três forças, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Satanás também tem. O dragão, a besta do mar e a besta da terra. Então, é claramente uma cópia de Deus aqui. E isso é fato, isso não temos dificuldade. E a questão do 666? Meu irmão, já, olha, Adolf Hitler fizeram as contas, parece que batia. Já fizeram até do Ronald Reagan, batia também. Mas só que aí começaram a achar uns personagens de desenho animado. Aí você viaja na maionese, aí você está perdido. Se você ficar igual um louco, pegando aí, você vai pirar. Eu não preciso disso. Em nenhum momento a Bíblia exige de mim a necessidade de eu ficar procurando 666, 666, até porque tem um outro aspecto que pode ser, que alguns teólogos consideram essa possibilidade, é um livro simbólico. E o número 7 é um número pleno, é um número divino. E o 666, ele fala aqui, é número de homem. Então a ideia clara que está por trás daqui também, tá, é que é Satanás tentando imitar Deus, mas ele nunca consegue. A ideia é essa, é o 666, ele sempre tentando imitar Deus, mas ele nunca consegue. Então pode ser que esse 666 represente alguma pessoa especificamente na história? Pode. Pode ser que seja apenas uma simbologia do próprio Satanás com a sua tríade ali, selando os seus que seguem e adoram ele. E o 666 é uma tentativa de chegar, mas nunca chega em Deus, entendeu? Então isso para nós não importa. Essa obsessão, para saber, uma coisa que a gente tem certeza, os filhos verdadeiros de Deus não serão enganados, nós não vamos perder a salvação, não vai marcar um carimbo, você vai para o inferno com 666, esquece isso aí, não é nada disso, viu? E essa ideia da marca na mão direita e na testa, era uma forma que as pessoas eram marcadas no passado, e eram identificados, até como escravo. O escravo tinha uma marca aqui ou aqui. Alguns adoradores, em alguns tempos, tinham uma tatuagem na mão direita e uma tatuagem na testa também. Algum sinal, algum pequeno símbolo, entendeu? Então, era algo que naquela cultura, 2000 anos, era uma forma de dizer, eles vão ter a marca deles. Mas não quer dizer que eu ou você, se a gente receber um chip ou uma vacina, já vi gente falar que é a vacina, já vi gente falar que é o chip que vai receber, o Elon Musk é o anticristo, o Trump é o anticristo, aí você vai achar de tudo, meu irmão, você vai ficar louquinho da vida. Então, não se preocupe com isso. Nós cristãos não vamos ser, vamos falar assim, essa marca não tem poder de separar a gente de Deus, ela não vai fazer nada com a gente, tá? Fique tranquilo nisso. O que você tem que entender é que o sistema está aí, ó,
precisa mais que isso. Você já vive isso, gente. Se você fizer parte do esquema, fica melhor para você. Você sabe disso. E para você não fazer parte do esquema, você paga um preço caro aqui no Brasil. Para nós é isso que vale. Por enquanto não tem ninguém entrando com R15 aqui em nome de Alá, ou será que Deus que for, matando, achando que está fazendo um favor para Deus. Nós não estamos vendo isso, mas nós temos já algumas dificuldades aí. E pode ser que o cerco feche um pouquinho mais. A tendência é cada vez mais. Então, assim como o povo de Deus foi marcado, selado, isso está lá no início de Apocalipse, os seguidores da besta também serão marcados, gente. E o mundo é deles. Eles estão no esquema deles, velho. Eles vão ter mais benefício, eles vão ter mais lucro entrando no esquema. Se você é crente, vai ter situação que você fala, eu não entro no esquema, aí você paga o preço. É a nossa luta, de todo dia. Então amanhã, quando você for abrir lá a sua lojinha, seu empreendimento, lembra, você está num sistema contaminado. Que se você fizer parte do esquema, onde rola suborno para tudo, corrupção para tudo, sonegação e não sei o que, é um esquema. Pede a graça de Deus para conseguir colocar em ordem a sua vida, para não entrar no esquema. É isso que a gente vive todo dia, gente. E num país como o nosso, corrupto como o nosso, sujo, em todo o esquema, tanto o povo, tanto a política, todo o sistema contaminado, nós já estamos vivendo esse negócio. Ninguém que é de Deus vai se perder ou ser selado pela besta. O que o texto está mostrando é que a vida vai ser cada vez mais difícil para quem é de Deus. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade para a gente isso aí. O anticristo significa aquele que toma o lugar de Deus com engano e aquele que persegue o povo de Deus com a própria perseguição que se instala. Todo esse sistema vai conspirar contra o povo de Deus, dificultando a nossa vida aqui na terra. Isso é claro. E no fim dos tempos, isso tudo vai convergir. Tá? O sistema religioso, o sistema econômico, que vai estar de mãos dadas e vai ser muito difícil. Lá em Mateus 24, a gente, para fechar, tá? Ele vai falar, olha, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Aí ele fala assim, ó, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a mensagem para a igreja. E será pregado esse evangelho em todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que Daniel, profeta, falou, aí é ele citando Daniel, que a gente já fez domingo passado, vai haver sim, no fim dos tempos, uma convergência. E o que Daniel disse, o abominável da desolação seria o anticristo, né? O sistema em que tudo vai convergir. E aí, quando ele conclui dizendo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Ou seja, tudo que a gente viu ao longo da história só vai piorar no fim, e depois já é a volta de Cristo, o juízo final, e nós vamos viver em novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Então, para nós, é a esperança. Aconteça o que acontecer. E eu concluo dizendo que esse livro é um livro que me traz esperança num mundo que o sistema está contaminado, está tudo perdido aqui, meu irmão, não tem esperança aqui não. Não dá para corrigir mais esse negócio não. Desculpa, não dá não. Nós vamos fazer o melhor, vamos dar o nosso testemunho, pregar a Cristo, tentar se manter o mínimo contaminado com esse sistema, mas aqui, meu irmão, aqui cuida da sua família, firma os seus filhos em Cristo, cuida do seu casamento, meu irmão, porque segura aí porque o barco vai balançar, vai vir muita onda aí, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, enquanto o louvor vem à frente. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de luz sobre esse livro, sobre esses símbolos todos, tá bom, meus irmãos? Vamos orar. Pai amado, graças te damos, Senhor, porque a Tua palavra nos adverte, nos exorta, nos
Orienta, nos dá luz no meio, Senhor, de tanta confusão nesse mundo de trevas, de um sistema corrompido, contaminado, político e religioso, Senhor. No meio de sinais do falso, do engano, Senhor. Precisamos de discernimento e perseverança. Discernir a verdade da mentira e perseverar no meio de tanta confusão, Senhor. Abençoe o teu povo, ajuda-nos a nos firmar cada vez mais em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Tomando cuidado, porque muitos serão iludidos, Senhor, com as atrações desse mundo, com o ouro, Senhor, que brilha. Cuidado. O Senhor tenha misericórdia, Senhor. Guarde os seus, para que a gente não se iluda, Senhor, com as coisas desse mundo. Porque Satanás tem enganado a tantas pessoas que deveriam estar aqui agora, Senhor, te adorando, mas estão iludidas, Senhor, com esse mundo, com essa vida, buscando o seu coração em outros lugares, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que possamos nos firmar cada vez mais na rocha, que é Jesus, e nos livre do mal, em nome de Jesus. Amém.